A Páscoa tinha passado como qualquer outra. Família reunida, risadas exageradas, pratos cheios, lembranças requentadas de outros anos. Tudo em volta da mesa parecia em paz, talvez até mais do que o normal. E era justamente isso que me incomodava. Meu nome é Camila, tenho 31 anos, e costumo dizer que minha família é o tipo de família que parece comercial de margarina, até você olhar de perto. Somos bons em posar para fotos, segurar a pose, sorrir em reuniões, mas por dentro sempre teve rachaduras, algumas pequenas, outras enormes. E naquela Páscoa, pela primeira vez, eu senti que estavam tentando esconder algo grande, algo que ninguém ousava tocar. Minha irmã mais nova, Lívia, estava diferente. E quando eu digo diferente, não estou falando de cabelo novo ou roupa nova. Ela estava estranha. Evitava contato visual, se mexia demais na cadeira, ria em momentos desconexos. E o mais curioso, ela quase não falava com meu marido, Bruno. Isso por si só já era um absurdo. Os dois sempre foram muito próximos. Desde que começamos a namorar, Lívia e Bruno se tornaram quase melhores amigos. Jogavam videogame juntos, assistiam séries que eu nem curtia, dividiam memes e piadas internas. Nunca me incomodou, até aquela Páscoa. Porque naquela Páscoa, pela primeira vez, a dinâmica mudou. E eu senti. Cada olhar evitado, cada sorriso que morria pela metade, cada silêncio forçado. Mas, como toda boa mulher ensinada a não ser paranoica, engoli aquilo com chocolate e vinho, pelo menos por mais 48 horas. Foi no almoço da segunda-feira, logo após a Páscoa, que tudo desmoronou. Minha mãe decidiu fazer um almoço leve de segunda-feira de ressaca de chocolate, como ela mesma chamou. Risoto de frango, salada de folhas e suco de maracujá. Tudo muito tranquilo, muito casual, muito... Vamos fingir que está tudo bem. Bruno estava mais calado que o normal. Lívia tinha os olhos inchados. Meu pai, que normalmente é desligado, parecia desconfortável. Minha mãe, que sempre tentava manter as aparências, fazia de tudo para puxar assunto. Eu só observava. Foi quando ela veio com um papo sobre família, confiança e o quanto é importante ter os irmãos por perto, que eu não aguentei. Mãe, para de rodeio. Alguém aqui tá escondendo alguma coisa. E eu quero saber o que é. A mesa congelou. Bruno me olhou pela primeira vez no dia e baixou os olhos. Lívia segurou o garfo com tanta força que a mão tremia. Meu pai pigarreou. Camila, minha filha, às vezes é melhor não saber de certas coisas, ele disse com a voz falha. Não saber o quê, pai? Às vezes, o que machuca é mais do que a gente merece carregar. Minha mãe levantou. Não é o momento. Então, quando seria? Depois do próximo almoço? Do próximo Natal? Vocês vão fingir até quando? Eu não gritava. Falava com calma. Mas a tensão, no ar era como vidro prestes a estourar. Foi aí que Lívia soltou, baixinho, quase como um sussurro. Me desculpa, Camila. Eu travei. Desculpa. Pelo quê? Bruno tentou segurar o braço dela, mas ela se soltou. Eu não consigo mais. Eu tô carregando isso sozinha há semanas. Eu me odeio por isso. Mas eu não aguento mais mentir. Fala logo. Minha voz finalmente se rompeu. E então, ela disse. Eu dormi com o Bruno. O mundo parou. Literalmente. Senti o sangue gelar, o ar sumir. Senti o gosto da salada voltando na garganta. Minha mãe chorou sem som. Meu pai fechou os olhos como se quisesse desaparecer. Bruno. Não disse uma palavra. Apenas abaixou a cabeça. Eu levantei devagar. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando? Lívia chorava. 1 mês atrás. Foi só uma vez. E isso muda o quê? Minha voz estava tão baixa quanto fria. Bruno se levantou também. Camila, eu juro por Deus que eu... Não fala de Deus aqui, Bruno. Deus não estava naquele quarto com vocês. Ele tentou tocar minha mão. Foi um erro. Um momento de
fraqueza. A gente se arrependeu no segundo seguinte. No segundo seguinte, vocês pensaram no meu rosto ou continuaram por mais um round? Ele congelou. Engoliu seco. Lívia soluçava sem parar. Minha mãe se aproximou. Filha, por favor, vamos conversar com calma. Vocês sabiam? Silêncio. Sabiam? Meu pai respirou fundo. Olhou para mim como quem carrega o peso de uma culpa que não é só dele. A gente descobriu no domingo, de manhã. O celular da Lívia estava destravado. Tinha uma conversa. Ela surtou, chorou, implorou. A gente não sabia o que fazer. Pensamos em te contar depois. Depois do almoço da Páscoa, né? Depois da sobremesa. Depois da foto em família. Depois que eu brindasse com os dois que me traíram, minha mãe chorava. A gente achou que não era o momento. O momento? Que momento seria bom para descobrir que sua irmã transou com seu marido? Silêncio. Meus joelhos tremiam. Vocês fingiram. Todos vocês. Sentaram comigo. Brindaram comigo. Tiraram foto comigo. Sabendo. Camila. Lívia tentou se aproximar. Mas eu já estava pegando minhas coisas. Eu vou sair daqui. E se algum de vocês tiver um pingo de vergonha na cara, nunca mais me procure. Minha mãe tentou argumentar. Meu pai também. Mas eu já tinha virado as costas. Lá fora, o céu estava nublado. Um vento frio batia no rosto, misturando-se às lágrimas, que agora corriam soltas. Sentei no carro e fiquei ali, por longos minutos, encarando o nada. Meu mundo tinha desabado. E isso era só o começo. Eu fiquei dentro do carro por quase 1 hora, sem direção. Sem saber se ligava para alguém, se chorava, mais um pouco, ou se simplesmente dirigia até algum lugar bem longe dali. Tudo parecia surreal. Mas era real. Tão real quanto a dor queimando dentro do meu peito. Bruno, meu marido. Lívia, minha irmã, minha própria família. Eles sabiam e calaram. Assistiram à minha alegria falsa, aos meus risos de sobremesa, às piadas sem graça que eu fiz na sala com todo mundo fingindo que não sabiam de nada. A traição já era dolorosa por si só. Mas a conspiração silenciosa, isso foi o que me despedaçou de verdade. Voltei para casa em silêncio. Bruno já tinha chegado antes, claro. Quando entrei, ele estava sentado no sofá, com as mãos no rosto sem dizer nada. Apenas me olhou como quem espera perdão de onde não há mais espaço para piedade. Eu vim buscar minhas coisas, disse direto. Ele levantou ainda sem falar. Tentou se aproximar. Camila, por favor. Você teve 1 mês para pensar em mim. Agora pensa em sair do meu caminho. Subi. Peguei 2 malas, coloquei roupas básicas, laptop, documentos. Ele ficou parado na porta do quarto o tempo todo, me observando como se fosse uma criança esperando uma bronca. Mas eu não ia gritar, eu não ia explodir, eu só queria ir embora. Quando passei por ele no corredor, ele tentou falar mais uma vez. Eu amo você. Parei. Olhei nos olhos dele. Então é assim que você ama? Dormindo com minha irmã e depois indo almoçar comigo como se nada tivesse acontecido? Ele abaixou os olhos. Eu errei. Não, Bruno. Um erro é esquecer um aniversário. O que você fez foi uma escolha. E eu fui embora. Fui para casa de uma amiga, Mariana, que me acolheu como se fosse irmã de verdade. Dormi 2 dias direto. E nos intervalos em que acordava, passava horas olhando para o teto, tentando entender onde foi que eu me perdi. Porque por mais que eu soubesse que a culpa não era minha, uma parte de mim ainda se perguntava: como eu não vi? Mariana tentava me animar. Trazia chá, falava sobre o tempo, colocava séries engraçadas, mas nada surtia efeito, até que numa madrugada resolvi abrir meu celular. E entre as mensagens ignoradas, uma me chamou a atenção. Minha mãe. Camila, por favor, me perdoa. Sei que te magoei. Mas a Lívia não está bem.
Ela sumiu depois do almoço. Está sem falar com a gente. Estamos preocupados. Ignorei na hora, mas fiquei com aquilo na cabeça. Passei o dia seguinte tentando entender se me importava. A raiva ainda era maior, mas no fundo, eu também me perguntava como minha irmã tinha conseguido conviver com aquele peso. O que passou na cabeça dela? Qual foi o ponto de virada que fez ela olhar para o homem da própria irmã e desejar? 2 dias depois, outra mensagem. Dessa vez, da própria Lívia. Camila, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas se um dia você quiser me ouvir, me avisa. Eu mereço tudo o que você está sentindo, mas queria te explicar, não para justificar, mas para me libertar. Apaguei sem responder, mas não consegui apagar o incômodo que ficou. Na semana seguinte, fui até o escritório do Bruno buscar documentos meus que estavam no computador dele. Encontrei ele lá, sozinho, cercado por uma pilha de caixas. Estava se mudando de sala. Disse que pediu para sair do projeto que gerenciávamos juntos, que não conseguia mais trabalhar no mesmo ambiente. Eu não vou te pedir desculpa de novo, Camila. Sei que você me odeia, e com razão. Só queria que você soubesse que não foi uma aventura, não foi algo fútil, foi confuso, foi errado, mas não foi leviano. Leviano? Ri com desprezo. Vocês acabaram com tudo o que eu acreditava. Me envergonharam, me humilharam, me traíram. E ainda querem que eu acredite que foi confuso? Eu me senti sozinho. A gente estava distante. E a Lívia apareceu num momento... Claro, a culpa é da distância. E a solução era transar com a minha irmã. Lógica perfeita, Bruno. Ele não respondeu, e pela primeira vez, percebi que ele não tinha mais nada a dizer. Saí dali com os documentos, e com a certeza de que aquilo não era mais meu lar, nem minha história. Na mesma semana, resolvi mudar de cidade. Fui para Porto Alegre. Tinha uma vaga na empresa de uma amiga que há tempos me convidava para um cargo de liderança. Era uma chance de recomeçar, de respirar novos ares. Em menos de um mês, eu estava com as malas prontas. Mariana me abraçou forte no aeroporto e disse: "Vai, Camila, vai viver sua história sem os pesos dos outros. Eles não te merecem." No avião, olhei pela janela e pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. O recomeço foi difícil, mas necessário. Trabalhar me ajudava a manter a mente ocupada. Conheci gente nova, fiz amizades que não me conheciam pelas tragédias da minha vida. Aos poucos voltei a dormir, a comer com prazer, a escutar música sem chorar. Mas a vida sempre tem suas surpresas. 3 meses depois, recebi uma ligação da minha mãe. Atendi no susto. "Camila, a Lívia está no hospital. Congelada, ouvi o resto com o coração na boca. Ela havia tido um surto. Tentou se machucar. Estava sob observação. Minha primeira reação foi: isso não é meu problema, mas depois veio o silêncio. O mesmo que me acompanhou no carro naquele almoço maldito. No dia seguinte peguei um voo e fui até lá. Encontrei minha irmã no leito, pálida, frágil, com os olhos perdidos. Quando me viu, chorou. "Você veio", assenti, sem dizer nada. Ela estendeu a mão. Eu hesitei, mas peguei. Eu não sei por que fiz o que fiz. Só sei que não consigo me perdoar. Nem eu sei, Lívia. E não sei se um dia vou conseguir. Ficamos ali, em silêncio, como 2 sobreviventes de um incêndio. Não houve reconciliação, mas houve humanidade, e às vezes isso basta. A imagem da Lívia naquela cama de hospital não saiu da minha cabeça por semanas. A garota cheia de energia, que falava rápido e vivia com os fones de ouvido pendurados no pescoço, agora era só uma sombra de si mesma. Pálida, silenciosa, quebrada. Mesmo depois de tudo, aquilo me tocou.
Não porque eu tenha deixado de sentir raiva, mas porque finalmente entendi. A dor dela não vinha só da culpa, vinha de uma carência mais profunda. Um vazio que nem família, nem amizades, nem relacionamentos tinham conseguido preencher. E eu fui uma das pessoas que nunca percebeu isso. Nos dias seguintes àquela visita, trocamos algumas mensagens. Nada muito íntimo, só palavras cuidadosas, do tipo que você pisa em ovos para não desmoronar a outra pessoa, ou a si mesma. E foi nessa troca que algo mudou em mim. Pela primeira vez, eu me vi como mais do que vítima. Porque sim, eu fui traída. Ridicularizada. Envergonhada por quem deveria me proteger. Mas agora, longe daquela casa, longe de Bruno, longe do papel de filha, de irmã, de esposa, eu era só Camila. E isso me dava uma liberdade assustadora e linda ao mesmo tempo. Comecei a colocar para fora tudo que engoli por anos. Escrevi. Muito. Sobre a Páscoa, sobre o almoço, sobre o olhar da minha mãe tentando esconder a verdade, sobre os dedos trêmulos da Lívia ao confessar, sobre o silêncio nojento do Bruno. Escrevi tudo, como se vomitasse a dor no papel, e decidi compartilhar. Postei um texto em um fórum online, sem nomes, sem locais, só a história. No dia seguinte, acordei com mais de 800 comentários. Mulheres contando histórias parecidas, homens pedindo desculpas por coisas que fizeram no passado. Pessoas dividindo suas feridas como se minha história tivesse permitido que elas abrissem as próprias. Eu chorei. Não por tristeza, mas por alívio. Porque no meio de tanta sujeira, ainda existia algo limpo, a verdade compartilhada. E foi aí que tudo começou a tomar uma forma nova. Passei a escrever toda semana, pequenos relatos, fragmentos da minha vida, reflexões sobre traição, limites, autoestima, reconstrução. Um dia, uma editora me mandou uma mensagem. Camila, você já pensou em transformar isso num livro? Respondi que não. Mas que talvez devesse. E assim nasceu, depois do chocolate, a verdade que sobrou da minha Páscoa. Sim, o nome é uma metáfora e uma provocação, porque muita gente acha que Páscoa é só doce, perdão e flores. Mas para mim, a Páscoa foi o fim de uma mentira e o começo de mim. O livro saiu em versão digital primeiro, depois impresso. E não demorou para que entrevistas começassem a surgir. Convidaram-me para podcasts, programas de rádio, eventos sobre saúde emocional e relações familiares. Eu, que mal conseguia sair da cama dias depois da traição, agora falava para plateias cheias sobre como é possível reconstruir uma vida inteira mesmo depois de perder tudo que se achava essencial. Mas sabe o que mais me impactava? As mensagens de jovens mulheres. Garotas de 20 e poucos anos dizendo que aprenderam a enxergar sinais tóxicos nos próprios relacionamentos, que saíram de ciclos abusivos, que escolheram a si mesmas depois de anos sendo as boazinhas, que encontraram força onde só havia cacos. E eu chorava. De novo, porque cada uma delas era um pedacinho da mulher que eu fui. Da mulher que quase se perdeu. Até que um dia, recebi um convite inesperado. Minha mãe queria me ver, depois de mais de um ano sem contato. Respondi com frieza. Pra quê? Ela me mandou uma longa carta digital. Falava da saudade, da culpa, das noites mal dormidas. Dizia que não esperava perdão, mas que precisava me dizer uma coisa cara a cara. Relutei. Mas fui. Encontrei-a no mesmo quintal da infância. O jardim estava menor, ou talvez eu é que estivesse maior. Ela me esperava sentada na cadeira de vime, a mesma de sempre. O rosto mais envelhecido, a expressão quebrada. Você tá linda, filha, ela disse, com a voz embargada. Diz o que tem. Pra dizer mãe, sem rodeios, ela respirou fundo. Eu falhei com você, e não só por aquele almoço maldito, mas a vida inteira. Sempre exigi que você fosse perfeita, que engolisse tudo, que cuidasse de todo mundo, e nunca parei para perguntar como você estava. Não parou. Eu tô tentando mudar. Tenho feito terapia, lido seus textos,
Comprei seu livro. Eu não sabia o que dizer. Ela continuou. Queria te pedir uma coisa. Não para mim, para Lívia. O que é? Ela quer ver você e quer te pedir perdão, de um jeito diferente. No fim da semana, recebi um envelope pelo correio. Era simples, sem remetente, mas com a letra inconfundível da minha irmã. Lívia. Havia escrito uma carta longa, honesta, dolorosa. Falava da confusão que sentia, da carência, da culpa. Contava como a traição não foi planejada, mas foi aceita por ela porque, por alguns segundos, ela quis ser eu. Quis ter o que eu tinha. Quis sentir o que achava que eu sentia. Era inveja, sim, mas também era tristeza. Era vazio. Ela dizia que estava estudando psicologia, que queria ajudar outras pessoas a entenderem seus abismos antes de jogar alguém dentro deles. E, no final, pediu: se um dia você tiver espaço dentro de você, gostaria de almoçar com você. Só nós duas. Não para esquecer, mas para lembrar com verdade. Fechei a carta e fiquei olhando para o teto. Não chorei, mas também não consegui sorrir. A ferida ainda existia, mas agora já não sangrava. O envelope ficou em cima da mesa por uma semana inteira. Toda vez que eu passava por ele, sentia uma fisgada no estômago. A carta já estava lida e relida. As palavras de Lívia ainda ecoavam na minha cabeça como um refrão difícil de esquecer. Não para esquecer, mas para lembrar com verdade. Ela queria um almoço. Só nós duas. Um novo tipo de mesa posta. Não para esconder, mas para revelar. E eu não sabia se estava pronta para isso. Até que um domingo qualquer me surpreendeu com o silêncio. Nada na agenda. Nenhum compromisso. Nenhum e-mail pendente. Era só eu, minha xícara de café e um incômodo leve, mas persistente. Como uma coceira. Na alma. Peguei o celular. Digitei. Podemos almoçar domingo que vem. Só nós duas. A resposta veio em minutos. Estarei lá. Obrigada, Camila. Obrigada de verdade. Escolhi um restaurante pequeno, afastado, onde ninguém nos conhecesse. Não queria cenário de reencontro dramático. Queria terreno neutro. Queria espaço para respirar, para olhar, para dizer o que nunca disse. E ouvir, se fosse possível. Cheguei antes. Estava nublado, com aquela luz cinza que parece desacelerar o tempo. Lívia chegou alguns minutos depois. Vestia uma roupa simples, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito. Parecia nervosa, quase frágil. E pela primeira vez em muito tempo, eu não vi minha irmã traidora. Vi só a menina com quem eu dividia o quarto, que me pedia ajuda com a lição de casa, que dormia abraçada no meu braço nas noites de trovão. Ela se sentou devagar. Nossos olhos se encontraram por longos segundos. Oi. Oi. Obrigada. Por vir, assenti. Sem sorrir, mas sem dureza. Pedi um suco, ela também. O garçom veio, anotou os pedidos e partiu. Ficamos em silêncio, até que ela respirou fundo. Eu pensei muito em como começar isso. Treinei 1000 vezes na cabeça. Mas, agora que tô aqui, não sei se tem um jeito certo de começar. Começa como der, Lívia. Não tem script pra esse tipo de coisa. Ela olhou pra mim emocionada. Eu sou a pior pessoa que já conheci. Eu também achei isso, por um bom tempo. Ela abaixou a cabeça. Mas depois, eu entendi. Você não é a pior pessoa. Você foi a pessoa mais ferida da sala. E a mais covarde também. Ela engoliu o choro. Eu não sei explicar o que senti. Só sei que foi rápido, feio, e eu odiei cada segundo depois. Mas fui covarde. Tive medo de encarar, de te contar, de me afastar, de admitir que fiz algo irreparável. Você teve medo da culpa, mas não da escolha, ela assentiu. E eu me arrependo. Não só por ter feito, mas por ter quebrado uma das únicas coisas que realmente importavam pra mim. Você. As palavras,
ficaram no ar pesadas, cruas. Ela continuou. Quando você sumiu, quando cortou o contato, eu entendi o que era perder alguém vivo, porque eu sabia que você ainda estava por aí. Mas sabia também que para você, eu tinha morrido. Meus olhos encheram d'água. E naquele hospital, quando pensei em desistir, o rosto que me veio à mente foi o seu. Não o do Bruno, não da mamãe. O seu. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era outro tipo de silêncio. Eu peguei o guardanapo e enxuguei os olhos. Você me matou, Lívia, de um jeito que ninguém mais poderia. Porque você era parte de mim. A minha casa de infância. A minha lembrança mais viva. Ela chorava agora. Eu sei. E não espero que me perdoe. Só queria que você soubesse que eu me reconstruí com essa dor, que ela me ensinou, que me fez ver o que eu nunca quis enxergar. E você ainda fala com ele? Nunca mais, assenti. E pela primeira vez, respirei fundo sem sentir raiva no ar. O almoço chegou. Comemos em silêncio, às vezes trocando olhares, às vezes desviando. Era como reaprender a existir na presença uma da outra, sem máscaras, sem disfarces, só a verdade entre nós. E antes de ir embora, ela me disse algo que ficou comigo até hoje. Eu nunca mereci o teu amor. Mas talvez um dia eu mereça a tua lembrança. Nos abraçamos. Não foi forte, nem longo, mas foi real. E naquele momento eu soube. Eu não precisava mais carregar aquela dor. Não porque ela havia sumido, mas porque eu havia aprendido a viver, apesar dela. Nos meses seguintes, a vida seguiu, com novos contornos. Voltei a Porto Alegre. Continuei escrevendo, palestrando, vivendo. Aos poucos fui reconstruindo meu espaço, meu coração, minha relação comigo mesma. E, curiosamente, comecei a receber mensagens de pessoas próximas da minha irmã. Gente que estudava com ela, trabalhava, com ela, convivia. Diziam que ela falava de mim como alguém que a salvou, mesmo depois de destruí-la. Que ela se usava de exemplo nas rodas de conversa, nas aulas, nas entrevistas. E um dia, uma dessas pessoas me mandou uma foto. Lívia, de pé, em um auditório, com um slide atrás escrito: família não é sobre laços de sangue, é sobre laços de verdade. E abaixo, entre aspas: quando você finge por tempo demais, a verdade vira terremoto. Camila Ficin. Ela usou minha frase e colocou meu nome. E eu chorei. De novo. Porque no fim das contas, nós sobrevivemos. Não como irmãs que se reencontram, para sempre, mas como duas pessoas que escolheram não repetir a mentira. Hoje, olhando para trás, tudo parece um filme antigo. Um daqueles filmes que a gente só assiste uma vez, porque ver de novo seria reabrir feridas que já cicatrizaram com muito esforço. Mas é impossível não lembrar daquela mesa da segunda-feira depois da Páscoa. Da frase da minha irmã, dita, com a voz quebrada: eu dormi com o Bruno. Foi ali que o chão desapareceu. Foi ali que a Camila antiga morreu. E o que veio depois? Bom, foi reconstrução. Lenta, dolorosa, mas libertadora. Aprendi que a traição não começa no ato. Começa muito antes, nas pequenas permissões, nas desculpas que a gente dá para os outros, no medo de parecer louca ou exagerada, e principalmente, na gente ignorando a própria intuição. Mas quer saber o que mais aprendi? Que recomeçar é mais difícil do que perdoar, porque o perdão é uma decisão, mas o recomeço é um processo. É você se olhar no espelho e dizer: eu mereço ser amada com verdade. E ponto. O Bruno seguiu a vida. Nunca mais nos falamos. Ouvi por amigos em comum que ele se mudou, que está morando com outra pessoa, que mudou de trabalho. Que bom. Desejo que ele também tenha aprendido. Minha mãe ainda me manda mensagens curtas, às vezes me liga. Ainda estamos num processo lento de reconstrução. Com ela, o perdão foi diferente. Mais silencioso, mais morno. Mas existe.
Lívia seguiu os estudos, trabalha com saúde mental, participa de projetos sociais com adolescentes e mulheres vítimas de violência psicológica. Ganhou uma bolsa para um curso fora. De vez em quando trocamos mensagens. Não somos íntimas, mas somos verdadeiras, e isso basta. E eu estou bem. Melhor do que jamais estive. O livro cresceu, virou série de workshops, virou projeto em escolas, virou escuta em centros comunitários. Gente de todo tipo vem me contar suas histórias. Às vezes, só para dizer: Camila, agora eu sei que não sou louca. A traição aconteceu e doeu, mas eu também sobrevivi. E é isso que me move. Não a dor, mas o que vem depois dela. Outro dia, recebi uma mensagem no Instagram. Era de uma jovem chamada Juliana. Ela escreveu: Camila, ouço sua história toda, noite antes de dormir. Me dá força. Me faz sentir menos sozinha. Passei por algo parecido, mas nunca tive coragem de contar pra ninguém. Obrigada por contar a sua. Eu chorei. De novo. Porque, no fundo, foi por mulheres como a Juliana que eu decidi não me calar. Foi por mim mesma. Por quem eu era. Por quem eu perdi. E por quem eu me tornei. No aniversário da minha avó, meses depois de tudo, nos reunimos de novo, não como antes. Algumas cadeiras vazias, outras ocupadas por pessoas novas. Mas havia algo diferente naquele encontro. Algo mais leve, mais real. E no meio do almoço, quando alguém propôs uma oração, eu fechei os olhos. E em silêncio, agradeci. Agradeci por ter sobrevivido à mentira. Por ter me reconstruído, na verdade. Por ter encontrado a mim mesma, nos estilhaços do que um dia eu chamei de vida perfeita. E quando abri os olhos, vi minha avó sorrindo para mim, como quem entende sem precisar dizer nada. Talvez ela soubesse. Talvez sempre tenha sabido. Mas agora não importava. Porque eu não era mais refém daquela história. Eu era a autora da minha nova vida. E se você chegou até aqui, escutando ou lendo, eu quero te dizer uma coisa com todo o coração. Você também pode ser autor ou autora da sua vida, mesmo depois da traição, mesmo depois da decepção, mesmo depois de todo mundo ter dito que você estava exagerando, mesmo depois do chão ter sumido. Você pode e merece reconstruir, no seu tempo, do seu jeito. Mas nunca, nunca mesmo, a partir da mentira dos outros. A sua história começa quando você escolhe a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela custe a própria família, porque a verdade liberta. Se você gostou dessa história, se inscreve agora no canal Reddit. Entre linhas. Aqui, todo dia, a gente mergulha fundo em histórias reais, intensas, com dilemas humanos e viradas emocionantes. Ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar e compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível seguir em frente. E mais do que isso, florescer. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, não esquece, às vezes o que parece o fim é só o começo da versão mais forte de você.